Dr. Altair por estar participando com a gente aí desse Hangout e poder fazer essa discussão tão polêmica, né, que é prescrição médica. Além do Dr. Altair aqui, tem o Dr. Henrique, a doutora Priscila, também que são farmacêuticos, entendem sobre esse assunto, né? E na medida do possível aqui, se aparecer alguma pergunta, eu vou passando para vocês, para que a gente possa enriquecer aí essa discussão, tá? Pri, fique à vontade. Henrique, Altair. Se o Altair quiser fazer uma apresentação, fique à vontade. Bom, eu sou Altair, né? Tenho 30 anos de idade, formado pela Unimep de Piracicaba. Praticamente tenho 10 anos de experiência com balcão, né? 8 anos deles como farmacêutica. E estou aqui para discutir, né, com outros farmacêuticos também, um pouco de prescrição médica e também farmacêutica. No caso, a prescrição médica, então, ela hoje ela é um assunto super importante, é primordial, não só em drogaria, né? Mas ela tem muita coisa interessante para ser discutida e também polêmica, como o Dr. Fernando comentou. Então, vamos ver se tem algumas perguntas, algumas coisas para a gente iniciar uma discussão. Posso iniciar então, Altair? Ok. Bom, a primeira pergunta que eu quero te fazer, a gente sabe que hoje 70% dos farmacêuticos estão concentrados em drogarias, né? Como que você resumiria a atual situação da prescrição médica hoje? Então, Priscila, no caso, assim, vou falar um pouco da experiência que eu tive, né, ao longo desses anos. Então, hoje, melhorou bastante em relação ao passado, eu acredito, né? Porém, ainda 20% das prescrições que eu tenho observado, elas têm alguma consideração a ser feita. Então, por exemplo, alguma observação em dosagem, alguma observação em posologia, ou tratamento, interações, sempre tem alguma coisa para ser observado. Não são prescrições totalmente claras, nem para o paciente que vai fazer uso, nem para a gente que recebe, que tem as informações, também às vezes não consegue solucionar. Às vezes tem que fazer vamos dizer, algum reajuste na receita. Não alterando, mas sim algumas observações. Como elas, às vezes vem prescrição sem assinatura, sem inscrição do médico, dentista ou veterinário, tem medicamentos sem dosagens ou com dosagem que não condiz ao medicamento, algum erro até de escrita ou datilografia ocorre também. Então, hoje é um índice ainda alto, né, 20%. Não era para ocorrer essas dúvidas, porque a gente não está falando de alguma receita de produto, de bolo, de nada disso. Nós estamos falando de medicamento e de saúde, e nós estamos falando da população. Então, é bem complicado ter essa margem ainda de erros em receita. Mas eu acredito que melhorou, porém, ainda eu acredito que o valor ainda é grande. Fazer a sua, Henrique. Posso pegar um gancho já nessa sua pergunta? Eu acho que talvez essa pergunta que eu quero fazer aqui caberia mais no final, mas deixa eu colocar ela aqui. Existe você que trabalha também em drogaria aí e são vários, você tem o contato com várias drogarias. Vocês fazem um estudo disso daí também, Altair? Para poder analisar, para poder gerar publicação, gerar, sei lá, alguma discussão e poder melhorar? Então, a orientação no balcão, ela ocorre, tá? Ela ocorre pro próprio cliente, pra gente, né? No paciente, para ele chegar como paciente e reivindicar
algumas coisas para reduzir esse valor. Muitos deles reclamam, nossa, eu não entendi nada, não sei nem o que está escrito, e você mesmo, é interessante que você questiona o próprio cliente, mas qual que é o tratamento? Não sei, ele nem conversou e acabou dispensando. Nesses casos, tá? Não estou generalizando, então nesses casos, tem problema na prescrição, você vê que o paciente ele não teve uma sintonia com o médico. Então, foi uma consulta rápida, uma consulta sem maiores explicações, e acaba chegando no balcão assim, sem informação nenhuma, simplesmente para comprar um medicamento. E na hora que você vai questionar, porque você não tenta saber o que está escrito ali, você vai conversando com o cliente, vendo que fim que nós vamos chegar nessa receita. Um tratamento, por exemplo, se ela facilitar de estômago, ou um problema, dor de cabeça, ou o que for. A gente vai conversando e orientando eles a sair do consultório sabendo o medicamento que foi prescrito. Porém, não são todos que eles têm um certo receio de conversar com o médico, né? Então, acaba complicando um pouco. Acho que a grande também. maioria, né? A grande maioria. Muita gente tem receio de contestar a orientação do médico, talvez por medo, né? Pode continuar, você, o Henrique, a Pri, se tiver pergunta aí. Eu vou fazer uma pergunta, que na realidade quem ia fazer essa pergunta era o Marcos, né? Mas ela cabe bem legal, encaixa legal nesse assunto que a gente está tratando agora, né? Porque os erros de prescrições são muito comuns, né? Letra ilegível é muito comum também, né? E assim, quais são os maiores erros, né, que você avalia em uma prescrição médica? Então, por incrível que pareça, um dos maiores erros, na realidade, não é nem questão de faltar dosagem, colocar esses números que não existem, né, ou alguma coisa que não condiz com outra lá. Uma que, assim, tem muita prescrição, e acredito que não é observado isso, que é por exemplo, o medicamento cortado ao meio. Bom, a gente sabe, mas até baseado em estudos da Universidade Católica de Pelotas, que eles fizeram um estudo que eles cortaram 750 comprimidos ao meio, e em nenhum desses testes ocorreu que metade da dose ela foi fracionada corretamente. Então, isso prova praticamente a teoria, mesmo que a gente estudou, e não é indicado fazer isso. E hoje, assim, muita prescrição mesmo tem isso. E você já chega a gente comenta com o cliente, porém, lógico que ele não contesta o médico, né? Porque, na realidade, isso daí economiza no bolso dele. Como, por exemplo, um medicamento que é de 40 miligramas, ele corta para ficar 20, ou ele vai ter tratamento para 2 meses pelo mesmo valor, só que para 2 meses. Outro problema que a gente passa é na farmácia popular, a pessoa usa losartana de 25 miligramas, só que não é autorizado pelo governo, uso de 50 cortando ao meio. Então, ou hidroclorotiazida, que é bem tradicional. Então, isso já virou rotina, vamos dizer. Então, e aí mostra. Então, um dia ele pode ter a pressão dele alterada, ou uma hipotensão, ou um dia ele pode não ter controlado a pressão dele. Então, isso daí acontece. Até a gente pode chegar num extremo que é a digoxina, que tem baixo índice terapêutico. Imagina se erra uma dose dessa metade, pode dar um problema até maior. E também medicamentos de liberação prolongada. Você cortando, né, a absorção já é alterada. Se ele for revestido porque tem que absorver no intestino, não ocorre isso. Então, tudo indica para não ocorrer esse corte ao meio. É um erro de prescrição isso. Porém, é um dos que mais ocorre, né? Esse é um dos que mais ocorre. Tem também a opção do paracetamol, né? Que hoje, por exemplo, com a dengue,
A primeira opção hoje é paracetamol. Eles estão 750, 4 vezes, né? Chega a praticamente 3 gramas aí no dia. Lembrando, só que prescreve um antigripal, alguma outra coisa junto. Sempre vem com paracetamol também, é muito difícil não ter. Então, já é um outro erro, é bastante comum, mas ainda o que, para mim, o que prevalece é o meio comprimido. Eu acho que a linguagem ainda que eles utilizam no hospital, né, eles acabam trazendo para essa receita e mandando para a farmácia. E acho que a grande maioria do farmacêutico, esse cara que ainda não conseguiu passar pelo hospital, essa linguagem ainda, principalmente para os novos, um dos grandes desafios, né? As Sim, abreviações e receita, né? Sim, com certeza. Essas abreviações, esses já com certeza vocês devem ter pego também meia cápsula, já entendeu? Coisa. Aí nesse caso a gente não tem muito o que fazer quando é cápsula. Você tem que solicitar para que passe novamente no médico para alterar a prescrição ou para um líquido, suspensão, né? O caso, se não houver outra opção, né? Mas acontece isso daí é normal, vamos dizer, entre aspas. Né? É normal acontecer, não é normal Acontecer, a gente isso, fazer, né? não é normal, Mas a cortadraja, anafranil, esses medicamentos que eles são solicitados também no e-mail. Mas a gente pede para entrar em contato, coloca uma observação atrás. Quando vai iniciar também alguns medicamentos, iniciar tratamento, eles pedem, principalmente psicotrópicos, a primeira semana cortar ao meio, muitos são dragas ou revestidos, também vai cair no mesmo problema. Entendeu? Falando controlado, vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver se vai funcionar esse recurso aqui. Nossa, apareceu um monte de coisa. Acho que não vai funcionar o recurso. Estão vendo aí? A tela do seu computador. Está aparecendo para vocês? Sim. A receita? Sim. São casos que a gente pega na internet, né? Muitas vezes a gente pega no próprio balcão medicação que esse daqui tá o pior, né? Apesar de a gente conseguir ler, né, tá uma coisa muito bizarra, né? Um receituário desse tipo. Isso aí interfere bastante, né, no dia a dia nosso no balcão. O farmacêutico, ele é responsável pelo atendimento. Ô Henrique, se você quiser abrir essa pasta e abrir esse arquivo, aliás, aí a gente vai conseguir ver melhor. Porque nós estamos vendo a tela do seu computador, então, pelo menos para mim está um pouco longe. Correto. Tá. Espera aí, tá aparecendo eu de novo ou não? Tá. Voltou para mim. Tá. Onde é que eu posso colocar isso? Bom, são algumas receitas aqui. Voltou? Voltou a receita ou não? Não, tá em você ainda. Tá de novo. Não vou conseguir, que ele tá dando. Na realidade, eram algumas receitas. Dá uma forma, para uma roupagem. Então, eles também têm um controle um pouco maior. Eles também têm uma utilização mais restrita. Né, e os médicos, alguns médicos, insistem de qualquer jeito. É meio preocupante isso. Peraí. Na sua opinião, né, o farmacêutico que ele lê essas prescrições, o farmacêutico que ele viu uma receita dessa, se acontece de dar algum tipo de problema, se acontece de dar algum tipo de reação, a responsabilidade é do farmacêutico. Correto? Na sua opinião, o farmacêutico ele faz isso no dia a dia, é facilitado, né? A gente consegue entender mais facilmente, mas ainda assim, na sua opinião, o farmacêutico ele está assumindo a responsabilidade, está assumindo os riscos de um possível erro nesses casos? Então, nesse caso, na realidade, são erro de ambos, né? Desde o farmacêutico e o médico.
Mas seria, na realidade, que nem no caso do médico, ele entra como aquela parte, acredito que do farmacêutico também, seja o problema ético, né, no caso. Que nem uma prescrição que ela está ilegível, você pode acionar isso, não como uma legislação para chegar a casos de prisão, mas sim é um caso ele vai responder eticamente sobre isso. Então, ilegível, ou se, por exemplo, ele assinar uma receita em branco, ou, por exemplo, ele deixar, não colocar o CRM dele, ou não assinar uma receita, isso tudo também é passível do mesmo nível de uma receita ilegível. Então, mas ambos respondem, né? O farmacêutico também, porque ele está aceitando esse tipo de prescrição e, no caso, ele acabou aceitando o que estava escrito, ele está julgando o que está escrito, ele não entendeu corretamente, mas ele assume também esse risco. Mas ambos respondem. Então, é um problema, acredito, dos dois mesmo. Tanto que o farmacêutico ele tem que, para reduzir isso, ele tem que conversar muito com o cliente, entender realmente qual é o problema dele, que é algo que acontece em várias receitas que não são fáceis de ler, mas essas que geram uma dúvida, na dúvida não dispensa. Era isso que eu ia te perguntar, Altair. Por exemplo, drogaria, como funciona até, né, à noite, às vezes 24 horas, mesmo final de semana. Às vezes, quando a gente está com a dúvida, a gente faz o contato, né, com o médico para estar tirando, né, aquela dúvida. Mas, por exemplo, num horário, num dia que você não tem acesso ao médico, ou às vezes é aquele plantonista que o paciente passou ontem, hoje já não é o mesmo, e você não consegue fazer o contato com esse médico. O que você faz com aquela prescrição que está duvidosa? Então, bom, na que está com dúvida, e por exemplo, eu consigo a comunicação com o médico, que seria mais os convênios, que são mais fáceis de entrar em contato, se for no dia, né? Se for particular, também, se for no dia, o particular é um pouco mais fácil. Vem toda a identificação na receita, que já é o correto, né? Para ter contato com o médico. Sem dúvida, Priscila, a gente entra em contato, não dispensa se tem dúvida. Se for alguma coisa, por exemplo, uma falta de dados, uma dosagem, e existe várias dosagens no mercado, não dispensa, isso daí tem que ser relatado pelo médico na prescrição, então a gente solicita para que o cliente volte ao consultório, mas no caso de contato a gente entra em contato sim, até mesmo quando vê algum tipo de interação do paracetamol, que é bem comum, até essas de corte de cápsula, draja, isso a gente entra em contato sim para informar também, para não ter problema, algum medicamento foi descontinuado, que eles não têm a ciência, a gente entra em contato, até mesmo aconteceu com o Fibrase, que ele está suspenso até o final do ano, a gente entra em contato, já orienta, já passa outras opções também que tem no mercado, então a gente entra em contato sim, isso aí é primordial. Porém, tem aqueles casos de posto ou de hospital público, alguma coisa que já dificulta um pouco, que tem poucos dados para a gente entrar em contato. Então, a gente evita ao máximo dispensar nesse caso, a gente pede para que o cliente volte mesmo e tente alterar a receita para mais correto possível, né? Então, nesses casos, a gente tenta sempre falar com o médico. Não deu, tem que voltar lá e alterar a prescrição mesmo. Justamente porque você vai responder pela dispensa desse medicamento. Né? Ok. Deixa eu emendar atrás, então. Novamente, Thair, a gente lê alguns papers, artigos aí, mas eu sinceramente não me lembro de nenhum dado, nenhum número. Vocês acompanham como é que
essas informações, por exemplo, chega uma receita, na dúvida eu acabo passando. A chance de eu passar alguma coisa errada para o cliente ali, ela acaba sendo enorme, né? E tem como eu conseguir rastrear isso? Tem. Se for, na realidade, medicamento controlados, pelo menos na rede lá, a gente confere elas no período já o farmacêutico da manhã, ele já confere a receita do dia anterior, todas as receitas. Então, confere onde você já vai ver isso, se houve algum tipo de interação, se houve algum problema, por exemplo, até meia cápsula, um exemplo. Para quê? Para o mais rápido possível entrar em contato com o cliente. E então todos os psicotrópicos eles são todos revistados, né? Já tem o visto e depois no outro dia um outro visto. Agora até a vigilância solicitou para que carimbe todas as receitas, né? O farmacêutico que fizer a conferência no outro período. Então, que ele está ciente disso daí. E de novo, você vai lançar ele no SNGPC. Então, você, na realidade, tem uma outra conferência. Então, você faz uma conferência, você receita e depois você com o sistema. Então, para evitar erros mesmo. Mas, mesmo assim, ainda ocorre. A gente consegue pegar, entrar em contato com o cliente para reparar esse erro o mais rápido possível para não ter tantos danos, se caso ocorrer. As outras prescrições, a gente tem costume de vistar duplamente as receitas que são vendidas. De preferência, dá para o farmacêutico. Porém, como hoje uma drogaria tem um alto giro de clientes, então às vezes não é possível a gente vistar todas. Mas a gente tem que estar ciente de todos que estão saindo, elas têm que ser vistadas duplamente. Então, que evita esses problemas aí. Legal, legal. Pri, pode ficar à vontade. Henrique. Eu estava pensando falar, esqueci do microfone ligado. Essa parte de visto é bastante importante agora, ainda mais por causa da RDC 58. Né? RDC 58 que ela trata da intercambiabilidade dos medicamentos de referência e similares. Eles abrem um leque muito grande, né, para uma possível troca de medicamentos por parte do atendente. Assim, para você, né, no seu ponto de vista, com a sua experiência, no que impactou, né, a entrada dessa RDC? Bom, quem ganha principalmente aí é o consumidor, né? No caso, hoje tem várias opções no mercado, porém, uma coisa que me deixou contente com essa RDC é que todos esses medicamentos eles foram obrigados a fazer o teste de equivalência, né? Então, isso deixando mais tranquilo, não podendo trocar por qualquer outro produto, né? Então, na realidade, a princípio, o consumidor ganha porque a diferença de valor é exorbitante. Então, e também a gente evita alguns problemas. Por exemplo, quando algum medicamento que lança, entre aspas, no mercado, ele faz uma cópia, antigamente a gente não podia fazer essa troca. Então, o cliente ele teria que voltar para o médico e solicitar uma outra marca. Hoje, a maioria desses problemas já estão sanados, porque a gente tem opções no mercado, até mesmo como referência, ou tem o genérico também, então tem várias opções que a gente pode resolver e o farmacêutico ele é capacitado para fazer essa alteração. Lembrando que ele mesmo tem que assinar na receita justificando a troca, né? Porém, hoje a gente tem o respaldo da Anvisa, a gente tem a lista atualizada que eles mandam com os produtos que pode ser intercambiabilidade. Mas isso ajudou muito no balcão, evitando vários problemas de às vezes do produto e acabar só acontecendo um constrangimento.
Altair, mas ainda acontece a questão de muitos ainda médicos, né, colocar aquela de não aceitar essa troca, né? Mesmo Isso. sendo intercambiável a esse medicamento, existe ainda um. Até bem legal você ter comentado isso, porque houve um aumento desse termo, né? Que tem que ser a próprio punho, ele tem que colocar na prescrição, né? Que ele não aceita a troca, e aumentou bastante, mostrando que tipo ele não ele tem a opção desse laboratório, ele quer que vende desse, seja dispensado desse, então mas ocorre, a gente respeita sim, né? A gente respeita a opinião do profissional. Vai lá, Pri. Altair, e o que você tem a dizer a respeito das prescrições médicas? Pelo menos aqui na nossa região, a gente está tendo bastante atendimento médico, Ô, Pri, eu não sei se para vocês o áudio, pelo menos para mim, tá ruim. Se o Altair tá chegando legal aí, consigo entender a Priscila? Não, cortou um pouco. Cortou, acho que tá cortando um pouco. Hoje, realmente, a internet ela não tá legal. Tanto é que o nosso amigo Marcos não conseguiu se conectar aqui. Ô, Pri, se você puder repetir a pergunta. Claro, aí me avisa se estiver dando interferência novamente. Aqui na nossa região, a gente está tendo bastante atendimento médico plano, né? E tem vários pacientes que estão reclamando, até mesmo entender o médico está falando. E as prescrições dele? É legível? Como tá? Cortou ainda, né, Altair? Não, eu entendi agora. Mas você conseguiu entender? Dos médicos cubanos, né? Que Isso. tem muita gente que reclama das prescrições. Tá. Então, eu vejo bastante comentário até pelos grupos que a gente segue, eu converso com outros profissionais, questiono, tem bastante, o pessoal comenta bastante. Porém, eu tenho bastante prescrições de cubanos, do programa Mais Médicos, né? Porém, assim, não tive nada assim a declarar mesmo sobre as prescrições. Elas estavam bem claras, até questionei alguns clientes sobre como eles receberam esses médicos, o que foi falado na consulta, o que eles acharam. Na realidade, foi mais no posto de saúde, né, que eles aqui próximo da farmácia. Então eles até elogiaram, falaram que eles têm bastante diálogo, conversa, pergunta, faz uma anamnese um pouco melhor até do que os que já estavam lá. Mas eu não tenho muito o que questionar das receitas. Até agora não tive nenhum problema lá, até só não tinha alguns registros na farmácia popular, porém já sanado, já fez o cadastro. Então, mas as prescrições estavam bem claras. Eu não peguei nada com erros assim discrepantes, nada bem correto. Pelo menos eu não sei se vocês receberam alguma coisa. Legal, legal. Bom, deixa eu emendar já uma pergunta então, a questão dos fitoterápicos, Altair. Como é que tá isso daí? Queria que você pudesse falar um pouco dos fitoterápicos, as receitas, né? Os fitoterápicos, na verdade, sinceramente, as prescrições que eu recebo bastante, elas são de medicamentos novos, entre aspas, né? Na realidade, eles são medicamentos que já tem no mercado, porém eles modificam concentrações, levam ou colocam associado com outros, mas para a mesma finalidade. Nada assim muito inovador, vamos dizer. É bem
assim, visível que são produtos novos, produtos que têm propaganda. Não são produtos assim que, nossa, descobri que esse produto ele tem que ser manipulado, por exemplo, ou nessa dosagem que vai ter uma eficácia. Que aí dava para considerar. Agora, o que mais vem são medicamentos, por exemplo, para circulação ou para distúrbio de sono, que são naturais, mas que já existiam no mercado. Então, as prescrições elas contêm as mesmas, só que de produtos novos. Então, você vê bem que são mais medicamentos propagados, né, novos, e do que até mesmo assim, ó, eu estou prescrevendo um fitoterápico. É até interessante que quando você comenta que é um fitoterápico para o cliente, a princípio ele fala, mas então é fraquinho, então não tem efeito colateral. Isso existe ainda, e muita gente ainda tem essa mentalidade, eles até têm um receio por ser medicamento fitoterápico. Mas aí também eu acho que é importante valorizar que é a hora da gente mostrar que tem efeitos iguais aos medicamentos tradicionais, então alopáticos também, mas eles têm os efeitos colaterais, têm as interações medicamentosas, por sinal bem perigosas, então a gente tem que orientar a população, sim, mas ocorre bastante desse receio deles, dessa crítica ao medicamento fitoterápico. Deixa eu emendar aqui. O Marcão tá mandando eu fazer uma pergunta aqui para você. As empresas, como é que tá isso daí? As empresas, elas estão explorando bastante isso daí, tentando, né, estimular mais a venda dos fitoterápicos em si? Sim, e agora, até mesmo com a prescrição farmacêutica, os laboratórios eles estão pegando, vamos dizer, estão mais presentes nas farmácias também, porque alguns, tá? Eles são medicamentos isentos de prescrição, então a gente poderia até prescrever, então a gente entrou como um foco deles também, tá? Então eu percebi bastante uma mudança em relação a isso, apesar que a prescrição ainda ela está caminhando não a passos largos, né? Mas isso daí eu já vi uma diferença sim, que está ocorrendo desses produtos. Né? Já apareceu o propagandista lá? Aparece bastante. Parece? Parece. Henrique. Eu sou. Interessante dessa parte da prescrição farmacêutica, né? Apesar dela estar só engateando por enquanto, é que abre essa possibilidade do farmacêutico oficializar, né, aquilo que ele recomenda, aquilo que ele indica para o paciente ou para o cliente, né? Que faz a forma de utilizar. A prescrição farmacêutica também, ela de certa forma, ela acaba colaborando com a redução, né, até certo ponto, da automedicação, que é o ato que o cliente ele vai, ele mesmo escolhe o medicamento a ele, passa no caixa e vai embora. Muitas vezes isso da prescrição farmacêutica, então ela vai permitir, né, que a pessoa, além de ir lá para comprar o medicamento, ela receba orientação a respeito do medicamento, a respeito da forma de utilizar, né, com o que combinar, com o que não combinar. Por exemplo, mesmo que o Alter falou, do paracetamol 750 junto com o antigripal que contém o paracetamol, que a gente não pode combinar os dois com grandes chances aí de provocar um efeito tóxico no organismo. Para você, Alter, a pergunta que eu vi assim é o seguinte: a automedicação hoje ela é um problema assim muito comum, né? E é difícil de evitar. O Brasil acho que é o país número 1 aí no ranking, né, de automedicação, né? E para você, qual que seria a sua avaliação sobre isso, né, diante da nossa atualidade, diante dessa parte de prescrição farmacêutica, diante de todos os problemas que a gente tem percebido aí de saúde pública?
Então eu até estava vendo alguns dados, né, sobre vi o Marcos falando da ICTQ, ele faz esses levantamentos, né, 76% das pessoas que eles fizeram em 12 capitais, eles fazem essa automedicação, né, eles provocam, no Nordeste é muito maior, chega a 92%, então, mas é alto mesmo, se for aqui para o Sudeste, são 52%, 54%. Então, mas mesmo assim ainda é alto. Só que, na realidade, eu avalio, é uma opinião minha, que na realidade são vários fatores que desencadeiam a automedicação. Uma começa porque os medicamentos isentos eles estão abertos ao público, então como se fosse um produto alimentício, então ele está exposto, é só uma pessoa adquirir e passar no caixa, exatamente, igual você comentou. Tem também do mesmo dado de CTQ, ele colocou que 35% das propagandas, dos medicamentos que as pessoas compram, elas são providas de propaganda na televisão, que a gente vê antigripal, remédio anti-inflamatório, que jogador de futebol faz. Então, isso também ajuda. Os cálculos, né, para os idosos, hein? Os cálcios de monte, né? Cogumelo do sol e tal. Então, são esses dados. Então, é um conjunto, né? Não é uma coisa, nossa, acontece por causa disso. Não. Aí chega lá, hospitais estão lotados, não tem a infraestrutura. Esse dado cresce no Nordeste porque eles não têm nem quantidade de médicos suficiente e muito menos de farmacêutico suficiente lá para orientar. Então, tem isso. E também tem um outro dado que preocupa também a nossa profissão, que a gente tende a diminuir esse número, que é 70% das pessoas elas confundem o balconista e o farmacêutico na farmácia. Também esse dado deles também. Então, eu acho que parte de vários fatores. Melhorando essa parte de infraestrutura de hospital, colocando medicamentos isentos para dentro do balcão, que já é um problema também com grandes laboratórios, que aí a briga é grande também, e o farmacêutico ele mostrando a cara, talvez isso daí diminua esse índice. E acaba também tendo um uso racional de medicamentos. Então, já melhora esses índices aí. Só que não questão só da automedicação, mas a gente pode melhorar mostrando para eles que tem um farmacêutico presente em qualquer horário que ele for na farmácia e que ele vai ter pelo menos a orientação correta. E não só ele pegar o medicamento e achar que pode tomar se quiser. Ocorre também que tem 35% das pessoas, elas também que entram nessa automedicação, eles alteram o valor, a quantidade que vai tomar do medicamento. Então, por exemplo, um remédio para pressão, hoje não está muito bem, tomei 2. Insulina. Hoje eu comi um docinho, vou colocar 10 unidades a mais de insulina. Isso também entra nesses dados. Né? Então, e ocorre. Então, eles acham que funciona assim. Quando também ocorre ao contrário, quando acha que minha pressão estava boa essa semana e eu não tomei o remédio. Também acaba prejudicando também. Altair, ainda acho que em cima disso daí que você está falando, receita falsificada, é comum vocês pegar? Olha, existe. Porém, ultimamente, faz um bom tempo que não ocorre, que não tem, mas já ocorreu sim, ocorre de ter. Tem algumas prescrições que não chegam, vamos dizer assim, que não a gente conhece as letras de alguns médicos. Você vê que visivelmente que foi ou a secretária ou alguém que fez, mas aí o carimbo e a assinatura dele está embaixo. Então é um outro assunto, para a gente discutir, mas não chega a ser falsificada, né? Porque tem a assinatura dele que está lá, mas
é uma receita que você tem que olhar diferente. Tem que Tá, analisar e mesmo. já pegou algum caso curioso assim que chamou a atenção do pessoal? Ah, sim, tem medicamentos anabolizantes. Quando vem, são receitas bem complicadas, suspeitas, ou de outra cidade. Então, tem alguns quesitos que a gente analisa já na receita que já sabe. Medicamento para emagrecer, se viu que tá com algumas rasuras, alguma coisa, a gente já nem aceita, né? Que nem pode aceitar com rasura, mas você já vê que tem alguma coisa alterada aí, né? Então já são receitas suspeitas, aí a gente fica já um pouco mais esperto. Legal, legal. Pri, Henrique? Eu queria voltar um pouquinho falando da prescrição farmacêutica agora, que o Altair falou de o farmacêutico ter que dar a cara, né, mostrar a sua cara ali no balcão. A gente sabe, a gente ouve muitos amigos farmacêuticos dizerem que a vinda da prescrição farmacêutica não mudou em nada para eles, que por que eu vou carimbar e assinar alguma coisa, sendo que eu não tenho essa obrigação, deixa a responsabilidade para o médico, ou eu simplesmente dispenso sem ter que ali registrar que fui eu que indiquei. O que você diz sobre essa opinião desses farmacêuticos que não entenderam que a prescrição farmacêutica veio para ajudar, veio para nos valorizar? Tá. A prescrição farmacêutica, eu acho que assim, ela veio para somar para a gente, ela veio ajudar a dar o primeiro passo para um projeto futuro, vamos dizer. Eu acho que foi o primeiro passo, vamos dizer que não finalizou ainda o processo. Mas eu vejo o problema dessas pessoas que comentam essas coisas, é um problema lá atrás. Eu tenho percebido, estou fazendo bastante parte agora de contratações e treinamento de farmacêuticos da região aqui. E eu tenho visto que o farmacêutico ele se esconde no balcão. Ele não coloca a cara para bater, vamos dizer. Justamente quando tem alguma dúvida, por exemplo, o cliente vem tirar alguma dúvida, ele fala o quê? Liga no 0800 da caixinha. Só esse fato quer dizer o quê? Não vem aqui que eu não vou resolver seu problema. Mais ou menos isso. Então você redireciona o seu cliente, até seu paciente, até do local onde você trabalha, e você já também desvia do farmacêutico. Então, farmacêutico é aquele que pega, não, daqui que eu vou resolver para você, vou entrar em contato, deixa eu verificar se esses comprimidos estão com problema, a senhora homogeneizou certo o produto. Então, são essas orientações, até mesmo que fazem a diferença e começam a mostrar quem é realmente o farmacêutico. Então, esse tipo de pessoa, elas são exatamente um balconista de luxo, vamos dizer que eles redirecionam as pessoas. Então, mas eu acredito que veio para somar, vai ajudar na automedicação, igual o Henrique comentou, isso daí, e a orientação da população, que a gente viu que a briga é grande no laboratório para ele tirar um MIP e colocar para dentro do balcão, que já diminuiria muito a automedicação, mas a prescrição ela vem para ajudar nesse aspecto, pelo menos já que vai usar o medicamento, usar com consciência. Só que muita gente, muitos farmacêuticos não entendem isso, que tem que ser feita essa orientação, e agora é documentado. Lógico que vou ter que deixar arquivado essa prescrição, vai ficar documentado que você prescreveu, né? Então, e muitos deles se sentem inseguros para fazer isso. Então, falta de preparo. Eu concordo que eu acho que para fazer uma prescrição, hoje a gente já pode fazer, porém, eu acredito que o farmacêutico ele tem, no mínimo, fazer cursos ou especializações para se adequar a esse tipo de prescrição, se ele está inseguro, entendeu? Porque também pode ser
um golpe contra a gente também. Esse farmacêutico ele não está preparado para fazer esse tipo de prescrição se ele não tem respaldo, artifícios para saber pesquisar ou estudar sobre os medicamentos, né? E também é meio complicado uma parte também, essa questão de tipo, para você fazer uma anamnese, você fazer não vamos dizer consulta nem diagnóstico, mas sim uma anamnese para ajudar o seu cliente. Não sei se o balcão seria a melhor opção, pois deveria ter muito diálogo, tem que fazer vida e tal, não sei se seria a melhor opção o balcão, mas aí seria outra briga, porque teria que ter um espaço reservado para farmacêuticos, então por isso que está engatinhando ainda a prescrição farmacêutica, mas eu acho que foi um grande avanço para a nossa profissão. Okay. Deixa eu pegar uma pergunta do Marcão aqui, que ele enviou aqui para mim. Deixa eu só ler ela e vou tentar transmitir aí para você. Se a Pri tiver uma pergunta, quiser fazer, por favor, enquanto eu estou lendo aqui. Não, eu já encerrei as minhas, Henrique, se você ainda tiver alguma. Não, as minhas também, vou encerrar. Bom, o que o Marcão está perguntando aqui é uma opinião bastante interessante aqui do Altair, tá? Em referente aos farmacêuticos que estão entrando aí no mercado, né? E eu acho que você já acabou falando um pouco desses farmacêuticos, se eles com relação à qualidade, que, né, vamos falar assim, da acadêmica que ele está chegando para a empresa. Eu não sei se você está sentindo alguma diferença, se o acadêmico ele vai necessitar, lógico, de curso, preparos, né? Mas como é que você avalia isso de alguns anos para cá? Ou muito pouco? Então, eu percebo bastante que está tendo uma deficiência muito grande não sei se é interesse, não sei se parte também da faculdade de estimular isso no funcionário, no farmacêutico. Então, eles não têm interesse muito, porque assim, eles entendem que eles são obrigados a estar ali, porque senão a farmácia não funciona. Então, eles não se sentem, acho que, valorizados nesse quesito deles falar, tô aqui, sou obrigado, vou fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. Então, eles não dão essa cara para bater. Eu sinto isso neles, em todos. Lógico que um se destaca mais que o outro, mas todos eles a gente sente isso, que eles não têm esse interesse de pesquisar, interesse de resolver esse problema, até esse da prescrição farmacêutica, há um desinteresse, mas também tem um outro probleminha. Eu sei que a Anvisa ela tem que fazer a fiscalização dela, só que cada regulamentação que eles acabam tirando um pouco mais o farmacêutico do balcão. Então hoje, só para ter uma noção, hoje para você lançar a receita no sistema, fazer todas as receitas, toda a movimentação, demora de 2 a 3 horas. São essas 2 a 3 horas que você tira o farmacêutico do balcão. Então, é bem complicado. Tem os movimentos, tem os balanços, né? Tem validades, tem muita coisa para ser feita numa drogaria, além do atendimento. Então, e a gente é cobrado bastante pelo atendimento e não por essas coisas. A gente é cobrado da Anvisa. Então, os novos que entram, eles são focados em controle de estoque, validade e Anvisa. É isso. É simplesmente isso. Então, eles acabam esquecendo um pouco do cliente, da população, da saúde da população. Então, não sobra muito tempo para eles falar, não, eu preciso me especializar nisso. Então, fica focado nesses... Altair, assim, você percebe que, por exemplo, hoje existe uma grande necessidade, né? Existem muitas farmácias, né? E concorrência vai aparecer.
Você acha que o farmacêutico pode ser um fator importante na fidelização do cliente, ou você acha que só produtos? Hoje a gente sabe que, opa, eu vou ali, ofereço isso para ele, um sabonete, um desconto, tralalá, um exemplo. Eu vou fidelizar o meu cliente. E essa orientação aí seria importante também? Você acha que o papel do farmacêutico é nessa questão de fidelizar, de vamos ganhar, vamos trazer essa pessoa, fazer o cara voltar para cá? Como é que você vê isso? Com certeza, total. Isso depende muito do farmacêutico, de como ele atende, de como ele fideliza esse cliente com as informações. Porque hoje, medicamento é o mesmo em todas as farmácias. Desconto, praticamente o mesmo. Então, o que vai diferenciar é a informação. Então, às vezes, uma informação que você dá, fala assim, não, toma esse medicamento dessa forma, que você vai ter mais efeito, ela vai se sentir mais em casa, vamos dizer, ela vai confiar, e ela vai ter aquele farmacêutico dela que existia há muitos anos atrás, que sumiu pela concorrência hoje, de muitas farmácias. Então, eu acredito fielmente que isso daí vale a pena. Se você investir num farmacêutico e ele acabar investindo em atualizações, até cobrar ele para ele se atualizar, que é um absurdo, mas ele se atualizando, com certeza isso aí vai ser repassado para o cliente e ele vai ter, a farmácia vai ter o diferencial. Isso eu tenho certeza. Legal, legal. O Henrique, a Pri tem alguma pergunta? O Marcão, ele está ouvindo a gente, ele não conseguiu acesso, mas ele está ouvindo lá. Ele encerrou as perguntas dele por aqui. Manda o link para ele que ele... Fernando. Oi? Manda o link para o Marcos que ele falou que está conseguindo acessar. Não. Ele tem... Bom, eu vou colocar de novo, mas ele tem lá. Complementando aí o que o Altair falou, né? Essa parte do papel do farmacêutico na fidelização do cliente, não só o farmacêutico, né? Como toda a equipe que faz parte da farmácia, né? Toda a equipe que está lá junto. Mas principalmente o farmacêutico, que é considerado o âncora lá, né? O profissional que tem o conhecimento a respeito do medicamento, tem o conhecimento a respeito de diversos tipos de tratamento, né? E consegue conciliar todas essas informações. Medicação, produto, shampoo, essas coisas, é tudo commodities, né? São coisas que todos os estabelecimentos têm. Se não tem, eles podem providenciar, podem encomendar. A grande maioria das drogarias hoje trabalham com um prazo bem rápido, inclusive, para encomenda. Normalmente pedem um dia, chega no outro. Então, assim, o farmacêutico é mais do que imprescindível, né, para fidelizar o cliente. É ele que vai passar as orientações, é ele que vai mostrar o cuidado, é ele que vai dar o tom, né, do atendimento à drogaria e que vai fazer com que as pessoas voltem para procurar, né, novamente o estabelecimento. Ô, meu amigo Marcos, seja bem-vindo aí, tá? Olá, boa noite. Desculpa aí a conexão aqui. Aqui estava chovendo. Complicado aqui. Aproveita que o Dr. Altair ainda tá aí. Tá querendo descansar. Eu só tenho uma perguntinha, cara, bem curiosa assim. Você acha que as farmácias incentivam a ter uma salinha para fazer uma atenção farmacêutica, ou você acha que isso não ocorre? Assim, você vê as farmácias incentivando a ser tato farmacêutico, ou você acha que ainda está bem no começo? Não sei se alguém já fez essa pergunta. Ixi, eu só ouvi... Conseguiu, ô Marcos, o seu áudio, ele chegou falhando aqui, acho que a gente não entendeu, cara. Eu tenho a questão de ter uma salinha própria para fazer uma atenção farmacêutica, tá rolando isso, ou você acha que não, ainda não há esse incentivo do dono de farmácia, né, ou as grandes redes, né, como
Uma Entendi. ouvintes aí. Então, ah, é exatamente o que eu comentei na prescrição. Ele não há esse interesse, né, por enquanto, porque o dono, o proprietário, ele não, ainda não, muitos não entendem como o farmacêutico, que o Fernando acabou colocando na pergunta, que você consegue trazer esse diferencial para a sua farmácia, poderia ter essa salinha, já existem, isso é uma realidade, com atenção farmacêutica até remunerada, então uma consulta é, farmacêutica, vamos dizer. É, até estava lendo algumas coisas que já existem em clínicas farmacêuticas, já está rolando em Rio de Janeiro, porém ainda não é realidade aqui. Vamos dizer que não é realidade. Eles não acreditam ainda que esse é o diferencial. Mas por isso que eu acredito que a prescrição ainda está engatinhando, mas ela vai chegar lá. Pelas revoluções que estão ocorrendo, o pessoal está começando a entender que isso é rentável. Tem como ter retorno com isso. Mas ainda vai precisar de espaço físico, as farmácias não são bem espaçosas, vai ser uma revolução um pouco grande. Não, tranquilo. Valeu, muito obrigado. Algumas drogarias mais novas, né, que tem o proprietário farmacêutico, já implantam nessa chamada sala de serviço farmacêutico. Ou então a farmácia inteira, né, com serviço farmacêutico, como é o caso de um colega nosso do município de Serquilho, né, que implementou uma farmácia clínica bem bacana, né, que tem sido alvo assim, de bastante palestra, tem sido bastante chamativo, né, o proprietário mesmo tem participado em diversas palestras explicando como que é o funcionamento, é bem interessante. Algumas drogarias aqui na cidade, né, aqui em Americana, já estão trabalhando, né, com essa sala de serviços farmacêuticos, né, que é o que como é caracterizada pela vigilância sanitária, né, só que ainda é muito engessado. Os serviços são somente os que são liberados pela vigilância, né? Então, é aferição de pressão, medição de parâmetros fisiológicos, né? Igual febre, né? A aplicação de injetáveis, somente intramuscular, né? Então, não se expõe muito, o pessoal não costuma fazer, por exemplo, uma intravenosa, não costuma fazer aplicação de brinco. Tem lugar que até faz aplicação de brinco, né? Mas tem muito lugar que ainda não faz. Então tem muita coisa que dava para utilizar. Hoje em dia tem diversos tipos de testes rápidos que são de fácil manuseio e não exige nenhum conhecimento específico para fazer aplicação, né? Poderia ser muito bem utilizado, mas está muito aquém da nossa realidade, infelizmente. Como auxiliar as gestantes, né? Eu acho que, ou os idosos, né? Eu acho que isso é muito complicado, né? Eu acho que eu vejo que as grandes redes, eu acho que tem um poder tão grande, acaba meio que não usando isso, né, como proveito, né? Que é de pensar que o farmacêutico é responsável, né? Não um simples motorista, né? Está mudando bastante isso, viu, Marcos? Hoje a gente vê já algumas redes fazendo um trabalho bastante diferenciado em relação a visitas, né? Por exemplo, acho que o Altair até poderia falar um pouco a respeito disso, mas a respeito de fazer visitas em locais que nem Lar dos Velhinhos, ou fazer palestras para a comunidade. Então, hoje já existe certo foco nisso daí, né? Algumas farmácias pequenas já estão visualizando isso, né? Já estão começando a mexer os pauzinhos também para começar a mobilizar a comunidade, porque na realidade é uma forma também de divulgação, né? É bem bacana. Claro, claro. Legal. Altair? Bom,
Essas farmácias até que o Henrique citou, elas estão, eu conheço algumas, já estão investindo não a nível dessa de Cerquilho, que tem um atendimento mesmo farmacêutico, mas sim investindo, ao invés de pegar às vezes um balconista, pegar um farmacêutico a mais, para não deixar os horários sem farmacêutico, investindo nos estudos. Então, eu já conheço umas 6 farmácias aqui, rede bem menor, e que já estão fazendo esse trabalho de colocando mais farmacêutico na farmácia para ter o atendimento farmacêutico, que eu acho que vai ser o diferencial hoje de uma farmácia, vai ser o farmacêutico ele atualizado e fidelizando o cliente dele. Legal, legal. Marcão, o Henrique, eu acho que a Priscila caiu a conexão dela. Ela saiu da sala, mas ela já retorna. Meus amigos, tem mais alguma pergunta? Já conseguimos andar quase, acho que 1 hora, né, de conversa aqui. Eu aprendi bastante com vocês. Como eu não tô ali no dia a dia, eu aprendi muito aqui, cara. Eu também, para mim, é tudo novo, meio... Foi legal, foi ótimo. Muito curioso, né? Bom, o Henrique, tem mais alguma pergunta, cara? Não, uma pergunta não, só uma consideração final, né? Pelo menos do meu ponto de vista, o trabalho em drogaria é um trabalho muito gratificante para quem gosta dessa área, para quem gosta de atendimento ao público. O farmacêutico na drogaria, ele é o profissional da saúde mais acessível, né? Às vezes é um pouco negligenciado, né? Às vezes os proprietários não querem colocar, mas tem que mudar essa mentalidade. O farmacêutico é um profissional indispensável que vai fazer muito bom proveito do dinheiro que é investido, né, na contratação dele. Vai fidelizar os clientes, vai trazer maior segurança para o estabelecimento, vai ter um respaldo. Acho que é isso. Todo dia no balcão é um dia de aprendizado. Você nunca deixa de aprender uma coisa nova no balcão. Muito bacana. Em quase 8 anos aí que eu atuo em drogaria, que eu atuo no balcão, cada dia aprendi uma coisa nova. Isso não muda. Isso é verdade. Legal. Fantástico, cara. Um aprendizado da vida, né? Altair, alguma consideração aí também? Eu achei que foi bem produtivo. Deu para a gente discutir um pouco o foco foi a prescrição, porém acho que mostrou um pouco também do lado da drogaria, do que é importante, o que precisa às vezes melhorar, o que precisa focar, mas deu para ter uma noção bem legal do que é uma drogaria. Às vezes vocês mesmos não têm uma vivência na drogaria assim, mas acho que a gente tentou passar o máximo aí do que a gente vive. De legislação, de clientes, de marketing, então um pouquinho de cada, e prescrições. Tem bastante. Legal, foi ótimo. Marcão, bom, eu vou agradecer o Altair aí pelo tempo que ele cedeu aí para nós, para poder vir conversar, poder alimentar um pouco mais dessa discussão, né? E assim, o canal aqui do IMCF aqui, ele está aberto, Altair. O mesmo convite que eu estendi pro Marcos, pro Henrique e pra Priscila, eu estendo para você, tá? Terça-feira que vem, próxima terça-feira, com certeza vamos estar aqui com algum outro colega falando, vamos discutir algum tema aí, vamos postar pra galera, para o pessoal poder assistir, tá? E fique à vontade aí para sugerir, para vir participar com a gente também. Eu sei que tá um pouco tarde, né? 22 horas aqui. Tem umas 6 pessoas aí que mandou um recado aqui pra mim e falou: pô, tá muito tarde, meu amigo, precisa ser mais cedo isso. O pessoal dorme muito cedo, meu.
Mas aí, na medida do possível, a gente vai tentar fazer um pouco mais cedo isso daí. Tá. Coitado, fica 4 horas acordado. Daqui a pouco eu tô acordando aqui, viu? É legal. Mas, Altair, obrigado, cara, pela sua participação aí, por estar aqui com a gente aí, tá? Pode ter certeza que a gente vai deixar esse vídeo, vai ficar no YouTube lá. E quem puder assistir alguma coisa, o pessoal vai se interagir e com certeza alguma coisa vai tirar de proveito aí, Legal. tá? Queria agradecer também a oportunidade, tá disseminando também a profissão farmacêutica também. Então, isso valoriza a nossa profissão, né? E um pouquinho do ponto de vista de quem trabalha em drogaria. Obrigado. Valeu. Pri, Marcão, Henrique, quiserem acrescentar alguma coisa, fica à vontade, valeu. Queria falar com o Altair, que é sempre um prazer estar com os amigos aí, acho que rever a todos, o Henrique, a Pri, o Fernandão, e agora você, é sempre um prazer aí. Legal, Sabe, legal. A gente está virando gente grande aí, virar farmacêutico, que a gente, quando estudante, acho que nem pensava nisso, e agora a gente está trocando ideia como gente grande, isso é fantástico. Olha, eu acho que daqui um mês vai estar a sala inteira, tá? Alunos da Lu. Tá, nós vamos criar essa sala aqui, discussão. Até a luz. Nós vamos trazer ela. Tá? Pri, eu não sei se a conexão da Priscila caiu também. Deve ter caído. Acho que deve ter caído, né? Ela tá com discada ainda. Mas, moçada, bom descanso para vocês aí, tá? Eu vou finalizar aqui e a gente já se fala, calma aí.